Um subsídio da Escola Bíblica Dominical, que acontecerá amanhã lá na subsede da Igreja Assembleia de Deus Missões. Para quem não me conhece, meu nome é José Orlando, eu sou presbítero desta igreja e eu coopero muito na Escola Bíblica Dominical. Muito bem, nesse trimestre nós estamos estudando essa revista aqui, que temos pelo título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero também desde já cumprimentar os internautas, os irmãos, amigos que estão assistindo a esta live. Nós vamos estudar amanhã a lição de número 9, que tem pelo título Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Nós sabemos que a obra de Deus, ela sempre tem oposição, sempre vai ter oposição, né? É porque o inimigo jamais gostaria de nos ver, né, ministrando a palavra de Deus, trabalhar para a obra de Deus. Isso aí é fato, né? O texto áureo da nossa lição diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Tá vendo? Glória a Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. Por mais que venham as lutas, por mais que venham as perseguições, a palavra de Deus, ela nos dá o sustento. Em Romanos 8, 37, que é o texto áureo da nossa lição, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Glória a Deus, né? A verdade prática diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que os obstáculos que encontramos, tá vendo? Ou seja, né? Então, na verdade prática aqui, já nos dá uma dica o seguinte: quando nós depositamos, ou seja, quando nós colocarmos a nossa confiança em Deus, a vitória é certa. Por quê? Nós não temos que lutar contra carne e sangue, né? O apóstolo Paulo, ele sempre fala isso para nós, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra as forças do mal, né? Então, a oposição, nós vamos sempre encontrar essa oposição quando nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus nos fala, em Mateus capítulo número 10, que nós vamos ter sempre o inimigo. O inimigo, ele está até mais próximo de nós do que longe de nós. Ou seja, dentro das nossas casas, o inimigo das nossas almas, ele está ali para perturbar, né? Eu falo com o respaldo que está em Mateus, capítulo número 10. Muito bem. Meus amigos internautas, meus irmãos que estão ouvindo, né, assistindo esta live, a introdução da nossa lição diz assim: na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição, iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e de modo como os judeus conseguiu vencê-las e concluir a obra, né? Ou seja, o povo de Deus está ali, depois que eles vieram lá do exílio babilônico, está ali tentando, né, construindo ali, né, os destroços ali que aconteceu, estavam ali reconstruindo os templos, reconstruindo o templo. E os inimigos ali, eles tentaram semear contenda entre o povo de Deus. Nas lições passadas nós vimos, né? Então, agora eles viram que isso aí não foi possível, destruir o povo de Deus. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a usar outras pessoas, as vizinhanças ali, para tentar atormentar o povo de Deus, para que o povo de Deus desanimasse, né, a dar prosseguimento à construção da obra de Deus. Muito bem. Então, no tópico 1, diz assim: qual é a procedência desses ataques, né? É uma pergunta. Ou seja, aonde nasce, né? Aonde nasce esses ataques? Meus irmãos, nós sabemos que
essa luta, ela é espiritual. E se ela é espiritual, nós temos o quê? Nós temos que vencer com as armas espirituais, que o apóstolo Paulo ele nos dá a dica ali em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. O número 1 diz assim, ó, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, ela é espiritual, tá vendo? Por isso que nós não entendemos, por isso que as pessoas não entendem, por que é que nós sempre vamos ser assim atormentados, né? Porque a nossa luta, ela é espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, né? Os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu em pecado no céu, ele foi expulso de lá. Ele tem sido adversário de Deus e de sua obra, né? Ou seja, ele vai tentar colocar medo no povo de Deus, tentar colocar medo nas pessoas que trabalham para Deus, para tentar impedir aquilo que a pessoa está fazendo, né? Então, ele tenta de todas as formas impedir, né, o prosseguimento da obra de Deus. Então aqui nós já sabemos da onde que nasce, né, esses ataques, né? Esses ataques só vêm do diabo, só vem do nosso adversário, né? Então, o número 2 do tópico 1 diz assim, qual a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta, né? Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais. Toda a armadura de Deus. Quais são essas armaduras de Deus, né? Essas armaduras são o capacete, né? A couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, os lombos cingidos e calçados com a sandália do Evangelho, né? E diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Que dia mau é esse? Esse dia pode ser uma notícia ruim que você recebeu, um diagnóstico, né, desfavorável. Isso aí é um dia ruim. Pode ser aquele dia ruim que você está indo para o trabalho, aí de repente o seu carro ali, ó, a bateria não dá partida, né? O carro não dá partida, a bateria está ali, né, arriada. Ou também pode ser um pneu furado. Então esse é um dia mau. Ou seja, você pode levantar da cama também, tropeçar, machucar. Então quer dizer, você tem que estar preparado, porque o inimigo ele vai lutar, ele vai fazer de tudo para te impedir, para que você venha falhar e ele ganhar a brecha, né? E também ele diz assim na letra B, o escritor, tendo feito tudo, ou seja, depois que nós fazermos tudo, que nós vigiarmos, depois que nós temos com essas capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, né, toda essa armadura, tendo feito tudo isso, o que nós temos que fazer mais? Ficar firme. Depois que nós estarmos munidos com essas armas espirituais, né? Por que o apóstolo Paulo, ele simboliza, né, essas armas como arma espiritual? Porque o apóstolo Paulo, quando ele estava preso ali em Roma, então ficava um soldado 24 horas ali vigiando ele, né? Então, e ele viu aquele soldado ali com capacete, naquele calor ali, o capacete, o escudo, ele viu ali a espada do Espírito fora da bainha, ele com a espada fora da bainha ali, né? Tava ali aquela sandália e ele começou a chamar a atenção do apóstolo Paulo. Até que eu creio que o apóstolo Paulo falou para ele assim, peraí, tá calor, descansa e tira esse capacete aí, tira essa couraça aí para você descansar um pouco. E o soldado ali de forma nenhuma ele tirou. Aí o apóstolo Paulo viu que aquilo ali chamou atenção. Então o Espírito Santo impeliu o apóstolo Paulo a ele escrever, falar sobre essa armadura de Deus, né? Porque nós temos que estar com capacete. Por que capacete? O capacete é o lugar aonde
nós guardamos a nossa cabeça, porque o inimigo muitas das vezes ele quer atacar a nossa mente, ele quer colocar depressão, ele quer colocar tristeza, ele quer colocar revolta na nossa cabeça, né? Na nossa mente, aonde fica a mente ali, né? A couraça da justiça é aquela parte ali que cobre ali o coração. Por quê? Porque a qualquer momento o inimigo ele pode acertar com a flecha ali, ou seja, a intenção do inimigo é acertar nosso coração, é conforme eu te falei, é colocar tristeza no nosso coração, né? É colocar desesperança no nosso coração e também o escudo da fé. Esse escudo é para que é? É para defender, né? Desviar os dardos inflamados que o inimigo joga, aquelas flechas, né? Então o escudo da fé está ali. E quantas vezes o inimigo joga a flecha para o nosso lado, né? Joga ali uma seta, não é verdade? Então nós estamos com o escudo da fé, então nós estamos preparados, não é verdade? Muito bem. E também fala sobre os lombos cingidos. Por que lombos cingidos? Porque, irmão, nós não podemos estar, o soldado, quando ele está em guerra, ele não pode deixar, ele não pode ficar relaxado, não. Então ele tem que estar com o cinto bem apertado ali, ó, para ele ter mobilidade diante do inimigo. Por isso que fala lombos cingidos, né? Lombo cingido com a verdade, né? Enquanto o inimigo vem com a mentira, aí nós vamos com a verdade, que é a palavra de Deus, né? Que é a espada do Espírito, né? E também nós temos que estar calçados com o evangelho da paz. Ou seja, quando fala calçados com o evangelho da paz, aquelas sandálias ali de soldado, elas tinham ali umas taxas por baixo ali, para que não venha escorregar quando ele está ali lutando fisicamente, entendeu? Aquela sandália não deixa ele escorregar. Então ele tem que estar compacto, ele tem que estar ali, ó, firme ali, né? Então assim somos nós. Quando nós formos vencer o inimigo, nós temos que estar preparados com o evangelho, porque o evangelho fala que a salvação vem de Jesus, né? O inimigo às vezes quer colocar dúvida na nossa cabeça, ele quer tentar aplicar os golpes dele ali, e às vezes por um descuido a gente pode escorregar, mas ali ele fala que nós temos que estar calçados com o evangelho da paz, né? Ou seja, enquanto o inimigo vem com guerra, nós vamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá paz, nos dá tranquilidade e nos dá vitória, né? Muito bem. E depois de tudo isso, ele fala para nós aqui, ó, ficar firme, né? Vemos que assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficarmos firmes, resistir e vencer. Ou seja, né? Além disso aí, nós temos que continuar lutando. Nós temos que continuar lutando porque nós estamos em guerra. Quando nós levantamos as mãos para Jesus, o inimigo não ficou satisfeito. Ele vai fazer de tudo para nos desviar a nossa atenção. Ele vai fazer de tudo para atacar a nossa família. Ele vai esperar nós darmos ali uma brechinha para ele entrar. Então nós temos que estar ali constantemente em oração. Nós temos que orar também, que é uma arma muito poderosa, né? É uma arma que nós vencemos o inimigo. Então isso aí tudo é armadura de Deus. Muito bem. O número 3 diz assim: nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso, a Bíblia aconselha: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Devemos não temer, mas crer somente. E ele fala: não deis lugar ao diabo, né? Então, nós temos que confiar em Deus, porque nós temos fé, né? O que é fé? Fé é uma convicção segura que algumas coisas que nós queremos vai acontecer. Então isso aí chama fé, né? Aquele que tem fé, a palavra de Deus diz, aquele que tem fé, ele vence o mundo. Então não precisamos ficar com medo do inimigo, das nossas almas. Entendeu? Então o inimigo ele sempre vai colocar dúvida na nossa mente, ele sempre vai colocar dúvida na nossa família. Então, quantas pessoas ali, ó, antes mesmo de ser atacado por essa pandemia aí, ó, a pessoa de medo morreu, né? Muitos morreram com a doença, mas muitos de medo, de tanto medo que teve, acabou morrendo, né? Então, quer dizer, nós temos que ter fé, confiar em Deus, né? Glória a Deus. E também não dá lugar ao diabo, né? Nessa luta, as armas devem ser o quê? Espirituais. Por quê?
A nossa luta, ela é espiritual, ela não é carnal. Ela é espiritual. Então, só as armas espirituais atingem e alcancem os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes leva-nos dar a lugar ao inimigo. Ou seja, se a luta é espiritual, né? Então, se a luta é espiritual, então as armas nossas tem que ser espiritual. É o jejum, é a oração, né? Estarmos ali vigiando, igualzinho o soldado ficava ali atento, né? Vigiando, sempre com a espada fora da bainha, ou seja, sempre com a espada, sempre com a palavra de Deus, um versículo da palavra de Deus para nós combater o inimigo, que às vezes quer nos afrontar, não é verdade? Então eu fechando o tópico 1, sobre da onde procede as lutas, né? Então, quer dizer, a nossa luta procede, é uma luta espiritual, né? Desde que o diabo, o inimigo de nossa alma, for ali, Lúcifer, né? Ele foi ali expulso do céu, né? A palavra de Deus nos diz que ele trouxe a terça parte de anjo, né? Ali. Então, é interessante nós aprendermos isso aí, sabermos que a nossa luta não é contra o ser humano, não. Não é contra o ser humano, não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra os demônios, é contra os principados. Ele usa a pessoa. É lógico que a nossa luta é espiritual, mas ele vai usar o material para nos atormentar. Às vezes ele usa uma pessoa que dá lugar. A pessoa dá lugar para o diabo usa ela como instrumento. Mas todavia a luta ela é espiritual, né? O 2. O inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Olha só, ele ataca com a arma do desprezo. Diziam, que fazem estes fracos judeus tentando menosprezar, tá vendo? O povo de Deus está trabalhando ali, construindo, ali começa, né? Quantas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, o inimigo murmura, pra que vocês ir para a casa de Deus? Pra que vocês ir para a igreja, esse negócio de ir todo dia? Vocês vai um dia só, tá bom, o inimigo faz assim, não é? De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse, quando estou fraco, então é que sou forte. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Mas quando nós falamos que nós somos fracos, nós somos fortes. Nós estamos fortes em Deus. É Deus que nos fortalece. Entendeu? Porque na nossa luta, a nossa luta, ela é espiritual. E nós só vamos vencer ela com o Espírito Santo. Por isso que quando nós estamos fracos, nós somos dependentes de Deus. Agora, quando nós falamos que estamos fortes, aí nós independemos de Deus. E a derrota é certa, né? Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo, tá vendo? Tem pessoas que às vezes, não tem perigo não, nada, isso tem nada a ver não, né? E às vezes é derrotado, né? Foi essa tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram, não poderemos subir contra ele, aquele povo, porque é mais forte do que nós, tá vendo? Os israelitas recusaram a subir. Recusaram a dar ouvidos à mensagem e transmitida por Caleb, que dizia, certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não os temais. Então, a pessoa que serve a Jesus, jamais ela pode desfalecer, falar assim, não vou conseguir. Não, nós vamos conseguir, porque quem vai na frente é Deus. Quem vai conosco é o Espírito Santo. E a vitória é certa, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe? É uma luta que nós entramos sabendo que nós já vencemos, né? Então, Josué e Caleb, ele conheceu Deus, ele sabia que Deus estava ali. Então, assim, o cristão, ele tem que saber quem está do lado dele. Quem está do nosso lado é Deus. É Deus que nos justifica, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá a vitória. Nós temos que estar sempre isso aí no nosso coração, né? 2. O inimigo ataca com a arma do escárnio, né? A palavra escárnio significa deboche, né? Deboche, riso, zombaria, chacota, não é isso? Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos, tá vendo? Quando o servo de Deus sofre escárnios,
são tentados a ficarem desanimados. Muitas das vezes as pessoas, principalmente as pessoas que começam no Evangelho, levantam as mãos para Jesus, aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, aí depois na rodinha de ex-amigos, eles ficam assim, nossa, e agora? Agora você ficou crente, isso aí aconteceu comigo, mas agora você vai ficar indo na igreja todo dia? Então quer dizer, ele vai fazer de tudo, ele vai usar as ferramentas dele, das pessoas que dão lugar para ele, né, para afrontar o povo de Deus. Então, nós sempre se eles afrontaram até Jesus, nós podemos ver, ó, todavia, lembrar que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio, também. Eles zombaram de Jesus lá na cruz do Calvário, entendeu? Desça-te daí, salva-te mesmo e os amigos, né? Então, quer dizer, sempre vai zombar, ó. Chamaram Jesus de Beuzebu, o pai da família, o pai de família. Quanto mais os seus domésticos, tá vendo? Então, quer dizer, dentro da casa do Senhor, às vezes, nós somos confrontados. As pessoas, às vezes, dá lugar ao diabo, o diabo usa essas pessoas para fazer alguma coisa que nós não vai gostar, né? Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos Jesus, tá vendo? Então, quer dizer, o evangelho de Jesus não é um evangelho para você ficar rico, não. Muitas pessoas, às vezes, vêm para Jesus com a intenção de ficar rico. Não, o evangelho de Jesus é um evangelho que salva, né? Que liberta, que cura. Nós estamos buscando coisa lá do alto, não é coisa dessa terra. É lógico que aqui também não é antibíblico a pessoa prosperar, não. Mas o alvo é assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você for para Jesus e ficar firme com Jesus, ser fiel a Jesus, as coisas vão acontecendo, mas de acordo com a prioridade, entendeu? Porque às vezes nós queremos uma coisa e nós necessitamos de outras, que é prioritária. O 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa, tá vendo? Vivificarão os montões de pó, pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa, no qual o chama, recusou a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas, tornando-se em campinas. Quem faz a obra de Deus, mas ele usa instrumentos, assim que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Ou seja, o inimigo viu lá e falou assim, nada, isso aí é muito grande para vocês, desanima, larga disso, né? Muitas das vezes nós estamos na obra de Deus pelejando ali, pregando a palavra de Deus, evangelizando, as pessoas começam a falar, isso é bobagem, não é assim que eles falam? Então assim foi com o povo de Deus. Então eles tentaram de todas as formas ali, falando, olha, isso aí é muito grande para vocês, você não vai conseguir não, desanimando. Mas Moisés, ele viu pelos olhos da fé. Então Moisés, ele reconheceu, ele falou assim, não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem está nessa obra conosco, é Deus. Então assim, o cristão não pode olhar para as dificuldades. O cristão não pode olhar o tamanho para a dificuldade, ele tem que olhar para o tamanho de seu Deus, né? Muito bem. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras, tá vendo? Os samaritanos espalhavam calúnia entre Neemias, dizendo que ele planejava construir-se rei. Tudo isto para o quê? Amedrontar os judeus e assim atingir sua fé em Deus. Neemias respondeu, de tudo que te diz, coisa nenhuma sucedeu, mas o teu coração o inventas. Paulo escreveu, tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra ou por desonra, em fama e por boa fama. Jesus aconselhou aqueles que sofreram acusações mentirosas e alegrarem-se e exultarem-se, e não atentarem para o que fala deles, né? Então aqui, nós vemos aqui que o inimigo veio com boatos, com mentira, falando ali de Neemias, olha, vocês ficam ajudando Neemias está fazendo isso aí porque quer ser rei, larga de ajudar ele, né? Então na obra de Deus também é assim, às vezes nós estamos indo para a igreja, vocês lá vai para a igreja, para pôr o pastor mais rico, larga disso. Então isso aí tudo é mensageiro do diabo. Então nós não podemos olhar para esse pessoal, não. Nós não podemos olhar pelas essas ferramentas, porque essas ferramentas são ferramentas usadas pelo diabo.
né? É luta espiritual. Não é que nós vamos chegar lá e brigar com essas pessoas, não. Nós sabemos que essa luta, ela é espiritual, não é contra carne e sangue, né? Então, o Neemias sabia de onde procedia essa luta, né? Muito bem. O 5. O inimigo usa as armas da astúcia, né? Então ele está sempre preparando alguma coisa para nós, né? Ó, o samaritano, ele viu que não tinha jeito, né? Aqui, ó. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias. Tá vendo só? Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Porém, intentaram fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Então, irmão, o que acontece hoje nesse mundo secular aí? Nós temos que tomar cuidado que esses movimentos aí que andam aí, ó, em nossa volta, né? Eu poderia se falar nomes aqui, mas se eu falar nomes aqui, aí pode falar que a nossa igreja é contra esses movimentos, mas nós temos que tomar cuidado com esses movimentos. Nós temos que unir, né? As pessoas não entendem, entendeu? Então, aí ali o inimigo ele vai conseguir o seu intento ali. Nós temos que tomar cuidado. Passeios, às vezes fala, nós vamos passear, nós vamos para a igreja tal, nós vamos para tal, é comunhão, as pessoas não entendem, né? E ali vai ali tudo junto ali, o inimigo vai ali e laça, né? Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado até em hospedar as pessoas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eu conheço uma igreja aí, que o pastor ali, não sei se era falta de conhecimento dele, coitado, às vezes a intenção dele era ajudar ali aquela pessoa que ganhou por Jesus, então ali já deixou ele ali, ó, cuidar dos instrumentos da igreja, deixou ele abrir a igreja sozinho, sabe? Aí o que aconteceu? O inimigo ali, a pessoa não estava firme ainda, o inimigo ali, usando ele ali, então ali levou um instrumento, foi embora, né? Levou um instrumento, então trouxe um prejuízo para a igreja. O que é isso? É falta de sabedoria. Então por isso que a escola bíblica, ela é bom, porque nós aprendemos a escola bíblica. Nós temos que saber com quem que nós misturamos. Nós não podemos misturar, achar que tudo é de Deus, não. O tal de culto ecumênico. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado, vigia. Para que esses movimentos aí de falar que o povo de Deus é um povo unido, que nós temos que reunir. Não é bem assim, não. Toma cuidado. Toma cuidado, vocês não sabem o que vocês estão arrumando, não. Vocês têm que usar a mesma fé. Tem que saber que é a mesma fé. Tem pessoas que fingem que é crente para entrar no meio ali, mas não é não. Vocês têm que tomar cuidado. Então assim, foi ali na época de Neemias. Então ele estava tentando ali, vem cá, eu vou na sua casa, você vai tomar um café comigo, e depois ali as coisas vai dar tudo certo. Então, mas Neemias, o que Neemias fala? A palavra de Deus diz, estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Nós temos que ter foco. O foco nosso é o que é a obra de Deus. Não deixar o povo colocar dúvida na nossa cabeça, querer unir com a gente, não. Toma cuidado esse negócio aí de movimento, de passeio. Eu orgulho de fazer parte da Igreja Assembleia de Deus. É uma igreja vigilante, né? É uma igreja ali, ó, que fica ali em cima, ali no estudo da palavra de Deus. É uma palavra que prima, é uma igreja que prima pelo ensino da palavra. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí, ó. O 6, o inimigo usa como as armas as ameaças. Então ele vai tentando de todas as formas ali, como ele não consegue, o que quer fazer? Ele vai ameaçar, ó. Olha só, os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, ó, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho, tá vendo? Então, às vezes o inimigo ele tem que querer colocar medo em nós. O que nós temos que fazer? Nós temos que orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Oração, né? É falar com Deus. Então, quando nós formos falar com Deus também, nós temos que ter reverência. Nós não podemos falar com Deus de qualquer forma, não. Não é dobrar com o joelho direito e levantar com o esquerdo, não. Primeiro, nós temos que agradar Ele. Nós temos que exultar Ele. Você lembra ali, quando Ezequias pegou a carta ali, de Senaqueribe, que estava afrontando o povo de Deus? Vocês lembram disso? O que Ezequias fez? A Bíblia diz que Ezequias pegou a carta e foi lá no templo e leu a carta lá, ó, para Deus. Falou assim, olha só o que Senaqueribe está fazendo com a gente aqui, ó. Senaqueribe, ele veio destruindo as nações ali, ó, as 10 tribos ali, ó.
e foi tentar ali, ó, destruir ali, ó, o povo de Deus. Ali ele soube orar, ele teve sabedoria. Ele não sentou, ele não ajoelhou com o joelho esquerdo, levantou com o direito e vice-versa, não. Primeiro, olha só, irmão, até para nós falarmos com Deus, nós temos que ter reverência. Nós não estamos falando com qualquer um, não. Sabe? Nós não estamos falando com qualquer um, não. Nós temos que ter reverência para falar com Deus. Talvez você não conseguiu ainda a sua vitória, a sua bênção, o seu êxito, é porque você ainda está orando de qualquer forma. E não é orar de qualquer forma, não. O Deus vivo, nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Nós temos que ter convicções com isso, mas nós temos também saber com quem nós estamos falando. E foi o que aconteceu com Ezequias. Eu estou com a palavra de Deus aqui, ó, que diz assim, ó: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: olha só, a primeira coisa que o cliente tem que fazer, ó, presta atenção, ó. Primeiro ele exalta Deus, ele coloca Deus lá em cima, depois que ele vem pedir. Então nós temos que aprender isso, nós temos que entrar em sintonia com Deus e começar: ó Senhor, o Senhor é tudo na minha vida, é assim que ora. Olha que a Bíblia nos dá um exemplo, ó. E orou perante o Senhor dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente é Deus de todos os reinos da terra. Tá vendo? Ele não pediu nada ainda, ó. Tu fizeste os céus e a terra. Depois que ele enaltece a Deus, aí ele apresenta a situação para Deus. Olha só o que ele faz, ó. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Tá vendo, ó? Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ali ele vai começando a falar, ó: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e lançaram no fogo os deuses, com letra minúscula, porque são deuses de obra de mão de homens, de madeira, de pedra, por isso destruiu. Agora, pois, aí ele faz o pedido, olha só: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Tá vendo? Primeiro ele enalteceu a Deus, né? Reconheceu a sua grandeza, né? E reconheceu a sua pequenez também, reconheceu a grandeza de Deus, reconhecendo a pequenez dele diante do grande Deus. E depois ele apresenta a situação, o que Senaqueribe fez, e pediu: ó Deus, agora mostra que o Senhor é um Deus vivo. Irmão, você sabe o que aconteceu? Você internauta, você que está ouvindo essa live aí, assistindo essa live aí, e essa mensagem que eu estou te falando, encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 19. Segundo livro dos Reis, pode marcar aí, ó, capítulo 19, versículos 14 a 19, tá vendo só? Então, ó, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, ó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, tá vendo? Então, numa noite só, ele mandou um anjo, matou mais de 95 mil soldados assírios. E no outro dia ali, ó, foi só corpos mortos. Então, o que nós temos que fazer? Saber orar. Às vezes nós estamos orando, mas nós não entramos em sintonia com Deus. Então, orar é falar com Deus. Quando nós entramos dentro do nosso quarto, nós vamos falar com Deus, nós temos que esquecer. Então, a oração, ela tem um poder grandioso. Porque quando nós formos falar, nós vamos falar com o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. O inimigo estremece. Entendeu? Então, nós temos que tomar posse da oração. A oração também, nós temos que ter disciplina, né? Nós temos que ter disciplina, não é verdade? Nós temos que ter um horário para falar com Deus, né? Ele que vai alimentar a nossa alma, Ele que vai nos ajudar. Então, se você está passando um problema, uma situação difícil, ore aí agora na sua casa, dobre seu joelho, engrandeça a Deus.
Fala que Deus é tudo para você, que Ele está acima de todos os querubins. Apresenta, exalta Ele, Deus gosta disso. E depois o que vai acontecer? Apresenta a situação para Ele e Deus vai te dar a vitória. É assim. É assim que nós vencemos o inimigo, entendeu? Através do jejum, da oração, da leitura da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, né? É tudo isso nós vencemos o inimigo. Por isso que a oração é o que é? É falar com Deus. A oração e nós temos que ter reverência diante de Deus, irmão. Você, quando nós chegamos ali no fórum ali, sem camisa, de boné, nós conseguimos entrar ali no fórum? Nós conseguimos? De qualquer jeito? Não! Agora muito mais com Deus ainda. Então nós temos que ter reverência. É assim. Nós temos que ter respeito, reverência com Deus. Então assim, o que Neemias fez? Neemias, através dos ataques de ameaça que o povo ali estava fazendo contra o povo dos judeus ali, Neemias foi através de oração e convocou o povo ali para orar. O que aconteceu? Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Através de quê? Através da oração. Tá vendo? Nós vencemos o inimigo no joelho, é na oração. Muito bem, e assim eu encerro o tópico 2. Agora, o tópico 3 diz assim, que, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Perguntando, qual que é o segredo da vitória de Neemias e do povo de Deus ali? Número 1, os judeus venceram porque tinha certeza de que estava na vontade de Deus. Então, irmão, quando nós estivermos fazendo alguma coisa para Deus, se for para Deus mesmo, deixa o inimigo levantar, deixa o inimigo insultar, deixa o inimigo criticar. Não tem problema, nós estamos trabalhando para Jesus. E quando nós estamos trabalhando para Jesus, você pode ter certeza, Deus está cuidando de nós. Entendeu? Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Às vezes nós preocupamos em cuidar das nossas coisas e esquecemos de cuidar de Deus. Não, cuida das de Deus, que Deus cuida das nossas, entendeu? Olha só, Neemias disse aos seus inimigos, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, tá vendo? Então nós temos que ter essa convicção, é Deus que nos faz prosperar. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações, tá vendo? E de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. É o que eu sempre falo, né? O que eu sempre falo. Quando o pastor, ele pede, ele fala assim, quem pode vir aqui amanhã abrir a igreja? Porque vai vir alguém aqui dar manutenção, seja no alarme, vai dar atenção na parte elétrica. Sabe o que está acontecendo ali? É Deus está usando a boca dele para dar oportunidade para você ir lá e trabalhar para Jesus. E uma vez quando você trabalha para Jesus, Jesus também está trabalhando para você, está cuidando dos seus negócios na sua casa, está cuidando da família, entendeu? Então nós temos que ser espiritual, nós temos que entender, quando vem a oportunidade, quem pode colaborar com o litro de óleo? É a oportunidade que Deus está dando para você ir lá e colaborar. Então é assim, é a palavra de Deus, nós temos que estar ali, nós temos que estar ali preocupado, nós temos que estar preocupado em servir a Jesus, é trabalhar na obra de Deus. Então se você sabe que você está dentro da obra de Deus, não preocupe, deixa o inimigo levantar. Então assim, é Neemias, os judeus venceram porque tinha certeza que estava na vontade de Deus. E eu te pergunto, o que você anda fazendo na igreja? Você está na vontade de Deus? O que você faz no seu trabalho? Está na vontade de Deus? Você tem que saber o que você anda fazendo aí nas redes sociais. É da vontade de Deus? Você tem que tomar cuidado. Você tem que parar e pensar para ver se é na vontade de Deus. Agora, se não for na vontade de Deus, pede perdão a Deus e começa a fazer as coisas que é da vontade de Deus, que é pregar o evangelho, é levar um versículo da palavra de Deus. Então, nós temos que ter isso aí inculcado. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Quando eu vou na minha igreja, que o pastor pede eu fazer as coisas, eu faço com o maior prazer. Eu faço com o maior prazer porque eu sei que eu estou trabalhando para Jesus. E Deus está me olhando. Deus está olhando se eu estou fazendo emburrado ou não. Então, na obra de Deus é assim, ninguém é obrigado a fazer nada. Na obra de Deus, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas tem uma coisa,
A partir do momento que você assume um compromisso com Deus, de ser um dirigente de congregação, de ser um líder no grupo, você tem que entender que você tem que ser responsável, você tem que ter responsabilidade. Não é fazer as coisas pelas metades, não. Tem que ter responsabilidade. Não deu para abrir a congregação, liga para o companheiro. Liga para o companheiro, ó, não vai dar por isso, por isso. Não fica sem avisar, não. A obra de Deus não é assim, não. Não pode fazer a obra de Deus de qualquer jeito, não. Então, você tem que prestar muita atenção. Porque lá na minha igreja, no qual eu faço parte, o pastor não chega a arma na cabeça de ninguém para fazer as coisas, não. Mas é o que eu sempre converso com o pastor por trás dos bastidores, né? Eu falo, pastor, eu acho assim, ó, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas a partir do momento que a pessoa aceitou de fazer o trabalho, tem que fazer bem feito, né? Pelas metades de qualquer jeito, não. Tem que ser responsável. Talvez Deus está me usando para falar com você. Então, quando o pastor da sua igreja, ele pedir para você fazer tal coisa, que seja para a obra de Deus, faça com amor, abraça com carinho aquilo ali, ó. Não é pelas metades, se der eu vou, se não der eu faço. Não, não é assim não. Deus não gosta de coisa relaxada não. Então Neemias sabia o que ele estava fazendo. Não, eu estou trabalhando para Deus. Eu sei que Deus está nesse negócio. E quando você está trabalhando para Deus, Deus está no seu negócio. Mas quando você está fazendo as coisas relaxadamente, cuidado. Às vezes você não está entendendo as coisas que andam acontecendo com você. Ah, eu vou na igreja, mas você vai na igreja depois que acabou a oração. Você vai na igreja, é quando está acabando a pregação lá, na hora do amém. Não é? Você quer servir a Deus? Sirva a Deus direito. Sirva a Deus direito. Não é desse jeito não, de qualquer jeito não. Não é assim não. Porque as coisas que nós fazemos para Deus é voluntário, mas tem que fazer com amor. Não é obrigado não, mas aceitou? Faz então, mas faz certo. Né? Muito bem, né? Então Neemias tinha certeza para quem que ele estava trabalhando, ó. Os judeus venceram pela oração, tá vendo? Os judeus venceram pela oração, ó. Neemias era homem de oração, tá vendo? Com frequência lê sobre como Neemias orava, tá vendo? Olha só. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra do meu Deus, de Tobias, Sambalat. Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar, também prometeu nos responder as orações, tá vendo? Então, orar é falar com Deus. Então, nós temos que ter um compromisso, uma disciplina em oração. Porque não adianta nós falar que somos crentes, mas nós não oramos, nós só oramos na igreja. Nós só oramos na igreja? Não, você tem que orar em todo tempo. É ficar vigilante, oração, orando. Então é isso aí. Você lembra quando Pedro e João subiam junto à oração, à hora nona? Aquilo ali indica, Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, quer dizer, aquela hora ali era reservada para eles. Eles tinham disciplina. Hora nona significava 3 horas da tarde. Então 3 horas da tarde ele tinha aquele horário ali, ó, comprometido. Nós temos que ter compromisso. Nós temos que ter comprometido com Deus em oração. Não é só orar quando o pastor fala assim, ó, abaixa sua cabeça que eu vou orar. Não. Nós temos que colocar isso aí na nossa disciplina. Isso aí chama disciplina. Nós temos que orar. Nós só vencemos o inimigo em oração. Às vezes você está triste, decepcionado, é porque falta orar também. Tem que orar a Deus. Pedir a Deus para alimentar a sua alma. Ler um versículo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai mudar as situações. Mas se for orar para Deus, aqueles crentes 6 horas, né? 6 horas para mim, 6 horas para mim. Não. Tem pessoas que ligam para mim e falam, irmão Orlando, eu quero que o irmão ore para mim, tal. Eu falo assim, não, eu vou te ajudar em oração. Porque se eu ficar só orando para a pessoa, o que vai acontecer? Aí vira que é crente 6 horas. 6 horas para mim. Não! Não é assim não. Quando nós formos comprometidos com Deus em oração, nós temos que disciplinar aquele horário. Ó, tantas horas eu estou orando. Tantas horas você não me incomoda não. Porque, ó, chama sua esposa, seu marido, ó. Tantas horas ali eu estou orando e tal, não precisa me incomodar não, que é um compromisso, uma disciplina que eu faço com Deus. Todos os dias eu estou orando nesse horário aqui. Ó. Isso aí chama disciplina. Isso aí chama disciplina. Quantos crentes, quando é culto de
de poder e milagre, a igreja está cheia. Mas faz um culto de oração para você ver quem que vai. Ali que nós sabemos quem são os verdadeiros crentes, entendeu? É na hora ali do culto de oração, entendeu? Se você também, você tem que ter um horário que se enquadra, né? No seu perfil para você orar. Tem pessoas que só oram quando vai no monte, idolatra o monte. Se não for no monte, eu não vou orar. Tá errado. Orar em todo tempo, com orações e súplica, diz a palavra de Deus, né? Então tá aqui assim, ó. Devemos também orar, olha só, devemos também orar, aqui, ó. Orar sem cessar, tá vendo? Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos na necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso a parábola, né? Ó, Paulo exortou os efésios a perseverarem em oração e súplica, tá vendo? No Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverai em oração, tá vendo? Perseverai em oração, tá vendo? O que é perseverar em oração? Aqui, ó, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, tá vendo? Encontrando-nos apenas na oração, ó. Precisamos de uma espécie de autodisciplina, é aquilo que eu falei. Pedro e João subiam ao templo, a hora de quê? A hora nona. Quer dizer que aquela hora nona, na hora 3 horas da tarde, eles tinham compromisso. E vocês sabem o que aconteceu, né? Ali, aquele coxa ali de nascença ali, ó, que ficava ali pedindo esmola, quando chegar, e era pessoa simples, pediram uma esmola ali. Quantas pessoas entravam ali e jogavam a esmola ali para ele ali, né? Nem para chegar perto. Aí Pedro e João, cheios do Espírito Santo, orava todo dia, né? Lá vai aquelas pessoas ali simples entrando ali. Aí ele falou assim: me dá uma esmola, por favor. Aí Pedro e João enfiou a mão no bolso, capaz que pensou assim: ó, agora eu vou receber uma oferta generosa, né? Uma esmola generosa. Pedro e João ali, então, pegou e falou assim: olhe para nós, olhe para nós. Sabe o que significa olhe para nós? Eu não tenho ouro não tenho ouro, não tenho prata. E tirou o bolso assim, tirou os bolsos para fora, não tinha nada. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E a palavra de Deus nos diz que os seus pés e artérias se firmaram. Então ali naquela hora da oração à nona, sabe o que aconteceu? Aquele tornozelo ali, aquele calcanhar que nunca tocou no chão, não precisou nem de fazer fisioterapia. Não precisou nem de fazer fisioterapia. Ele começou a pular e gritar com toda força, que era 3 horas da tarde, naquele lugar ali. Mais de 5.000 pessoas reuniu, porque ele gritava tanto, mas tanto mesmo, que chamou a atenção do povo. Ele falou: mas aquele ali eu conheço ele, aquele ali é aquele que ficava ali na porta pedindo esmola, não é? E gritava ali, ó. Por quê? Porque Pedro e João oravam. Quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos impelir a nós impor as mãos sobre os enfermos para ficar curado. Então a oração é a chave da vitória, a vigilância. Por isso que fala orar sem cessar. Quando fala orar sem cessar, não é você ficar 24 horas, 25, 26, 27 horas, não. Tem pessoas que às vezes entendem a palavra de Deus errado, porque a palavra de Deus diz assim: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, e conhecimento se adquirir na palavra de Deus, nos ensinos, no EBD, Escola Bíblica Dominical. Aí, se a sua igreja não tem escola bíblica dominical, começa a ter escola bíblica dominical, para vocês aprenderem essas coisas aqui, ó. Tem pessoas que vai para um monte, passa fome lá, fica até doente lá, desmaia lá, e achando que está fazendo a vontade de Deus. Tem que tomar cuidado, irmão. Daniel orou 3 vezes. Tem irmãos que conseguem ficar mais tempo. Tem irmãos que conseguem ficar mais tempo em jejum, mas outros não conseguem. O organismo é diferente. Você não tem que copiar o irmão, não. Quando fala orar sem cessar, é você estar ali vigilante, entendeu? Você está orando. Você está no seu carro dirigindo, você está orando. Ô Jesus, me cobre nesse trânsito aqui, ó. É desse jeito, ó. Você entendeu? Você não vai largar o volante e ajoelhar, mas você está ali orando em espírito. Você está ali orando: ó Senhor, me guarda, ó, cuida da minha família lá em casa, orando 24 horas nesse sentido, orar sem cessar, ó. Jesus deixou no mesmo ensino, falou da necessidade de perseverar em oração, usando para isso uma parábola, exortou os efésios a perseverar em oração. O que é perseverar em oração?
é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou controle sobre nós próprios. Marta não dispunha de tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada, tá vendo? Quando começamos a orar, parecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos, tá vendo? Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, tá vendo? Fazendo-nos a pensar em outras coisas, tá vendo? Então ele escolhe um tempo para você orar. Depois que você almoçar, que você vai descansar, pega esse tempo ali e ora. Começa a autodisciplinar. Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, a fila de madrugada é menor, tem que orar de madrugada. Não, quando fala aquilo ali, que é para simbolizar assim, porque de madrugada as pessoas são poucas. Às vezes fala que a fila é menor, mas não é bem assim também não. Você pode estar aonde que estiver em fila grande, você está orando. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. É o único Deus que tem esses atributos. É um Deus que ele consegue atender todo mundo ao mesmo tempo e à mesma hora. Então se autodisciplina em oração. Passa a orar, passa a falar com Deus. Peça a Deus para cobrir no seu trabalho. Cuidar da sua família que fica em casa, cuidar dos seus filhos na escola, na faculdade, no trabalho. Passa a autodisciplinar. E a gente aprende isso aí na escola bíblica, tá vendo tanto que é bom? E isso aqui que eu estou trazendo, como sempre falo, isso aqui é um subsídio, é um suporte, é uma ajuda, mas a escola bíblica mesmo é amanhã. Eu sou um colaborador da escola bíblica. Eu nem gosto de falar que eu sou professor. Eu sou um cooperador na escola bíblica dominical. Né? É persistir em orar. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, Daniel orou 21 dias e veio a resposta. Então aí você pode orar 3 dias e vir a resposta. Mas quando Daniel orou 21 dias, já tinha um propósito com Deus. Passa a orar mais, buscar mais a Deus, em reverência. Passa a orar a Deus, falar com Deus. Não precisa colocar palavras bonitas, não precisa colocar palavras bonitas, não. Mas passa a falar com Ele com reverência. Senhor, o Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor que está acima de todos os querubins. E tem mais um, irmão. Aprenda a orar, porque a oração também, ela só tem valor quando ela é feita no nome de Jesus. Aprende isso aí, A oração, ela só tem efeito no nome de Jesus. Por quê? Ele não é um intermediário? Ele não é um mediador entre Deus e homem? Não é? Tem gente que ora até engrossa a voz. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não existe essa oração, não. A oração é em nome de Jesus. A oração, ela é em nome de Jesus. Não tem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não. É Deus, é Jesus que nos leva. É Ele ali, o véu do templo se rasgou. Agora nós temos acesso livre através de Jesus. Ele que é o intermediário. Ele dá as nossas mãos, ele fica no meio, ele pega a minha mão, ele pega as nossas mãos e dá as mãos com Deus. Fala assim, Pai, aqui é essa oração aqui mesmo, é o elo de ligação entre nós e Deus. Então a oração, aprenda, a oração, ela é feita em nome de Jesus. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Aprenda isso aí, Muito bem. É orar até que venha a resposta. Devemos orar até que. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. E Paulo também orou 3 vezes, até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse. E choveu, tá vendo? E os discípulos perseveraram em oração até o que caiu o fogo do céu. Tá vendo? Deus, ele nos ouve. Deus, eu vou ler uma passagem bíblica aqui, agora mesmo vocês vão entender por que o salmista quis dizer que ele ama a Deus. É uma prova de que o espírito de oração opera em nós, tá vendo? Então o cristão, ele tem que ter o espírito de oração. Não adianta falar que é só cristão, ele ficar dependendo dos outros. Tem um monte de gente orando para mim, e você mesmo, o que você está fazendo? Você está orando, você está falando com Deus? Quando as pessoas me pedem oração, eu falo, eu vou te ajudar em oração, mas esteja em oração também. É dessa forma. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, tá vendo?
enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, tá vendo? Isto é, se estamos ajoelhados, se estamos deitados ou em pé. Mas isso aí também, irmão, vai depender muito, porque às vezes a pessoa ela tem condição de fazer um autossacrifício, no sentido assim de ajoelhar, reconhecer a grandeza de Deus. Você pode ajoelhar, né? Ajoelha. Aquelas irmãs que têm uma idade mais avançada, não conseguem ficar de joelho igualzinho nós. Então elas estão liberadas para sentar ali no banco, abaixar a cabeça e orar. Às vezes você também não pode ajoelhar, você vai para a cama ali, mas você leva a oração ali, você ora ali deitada. Então Deus ali vai te ouvir a mesma coisa. Ó, isto é, o segredo de estarmos orando, dá liberdade ao Espírito, tá vendo? É Ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração, aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, amém? Então o que aconteceu ali? Neemias venceu porque ele orava, ele era um homem de oração. E você é mais do que vencedor. Então se você não está vencendo, ore mais, busque mais a Deus. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que você encontra aqui, ó, Salmo de número 116. Salmo de número 116 diz assim, ó, o salmista aqui, ele vai nos mostrar, ele vai nos falar por que é que ele ama a Deus. Salmo 116 diz assim, ó, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O que ele quis dizer aqui, presta atenção, quando ele diz assim, eu amo o Senhor, é porque Ele ouviu a minha voz, não é que Ele ouve vozes não. O que o salmista aqui quer dizer é uma particularidade dele. Ele quer dizer assim, ó, eu amo o Senhor, eu vou dizer para vocês por que eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque no meio de muitas vozes, no meio de milhões, bilhares de vozes, Ele ouviu a minha voz. Então o Senhor conhece a tua voz. Se a sua voz é fina, se a sua voz é grossa, no meio de multidões de pessoas ali, Deus ouviu a oração do salmista. Por isso que ele fala, por isso que eu amo a Deus, porque no meio de muitas vozes ali, o povo estava gritando, cantando, louvando ao Senhor, Ele ouviu a minha voz. Então o Senhor conhece a tua voz, continua orando, Deus conhece a tua voz, Ele sabe a tonalidade de voz que você tem. Ele sabe ali quando tá aquelas pessoas orando na sua igreja ali, aquela multidão de gente ali orando, ele fala, opa, essa voz eu conheço. Essa voz é da Maria, essa voz é da Joana, esse aqui é do Pedro. Ó, Pedro, você vai esperar um pouquinho aí. Maria, ó, tá chegando a sua bênção, continua orando, eu conheço a sua voz. Então Deus conhece a sua voz, Deus conhece a nossa voz. Por isso que o salmista fala, eu amo o Senhor porque Ele conhece a minha voz, as minhas súplicas. Entendeu? E depois ele ainda fala assim no versículo 2, ó, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Né? Como se diz, Deus ainda baixou ainda para ele assim, falou assim, fala meu servo que eu estou te ouvindo. Fala mais minha serva que eu quero ouvir sua voz. Então aqui no versículo 2 aqui, ó, ele fala, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ou seja, enquanto você está vivo, ora a Deus, fale com Deus, Deus tem uma bênção para você. E aqui eu vou encerrar minha parte aqui, porque a minha parte é trazer um subsídio para a escola bíblica de amanhã. Se você gostou dessa aula, eu estou fazendo esse vídeo a pedido do pastor, a pedido do superintendente da escola bíblica, para a gente dar suporte para a escola bíblica. Então, se você quiser que eu continue fazendo essas lives, esse subsídio aí, dá um like, faz um comentário aí, se é para mim prosseguir ou não. Porque eu gosto de aprender a palavra de Deus, eu gosto de passar para os irmãos aquilo que eu aprendo, né? E assim eu encerro a minha oportunidade, né? Se você quiser fazer uma visita lá na nossa igreja, né? Vai na nossa igreja, a igreja subsede nossa, ali em frente ao laboratório da Policlínica, aqui em Campo Belo, mas está em reforma e a escola bíblica está sendo aplicada ali na rua José Carlos Rodarte, número 35, bairro Areinha.
sabe? Então ali está sendo feita a escola bíblica ali, online, entendeu? Mas nós temos congregações ali no bairro Jardim América, nós temos na Pedreira, na Feira, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missões, né? O pastor local é Emerson Vicentino, né? Que Deus venha abençoar a cada um que está assistindo essa live, amém? E eu agradeço de vocês estarem ali assistindo, tá? Que Deus venha abençoar cada um. Uma boa noite a todos.